falta de estrutura, pura e simples. Falta de estrutura, Gabriela? Sim. Nós precisamos ter estrutura na massa. E existem alguns ingredientes que são responsáveis por essa estrutura. Por exemplo, farinha de arroz, farinha de grão de bico, trigo sarraceno, ovos, açúcar. São ingredientes que juntos vão promover esse suporte para a massa, vão dar essa estrutura para a nossa massa. Mas, se você coloca líquido demais nessa massa, você prejudica essa estrutura. Eu já sei que você deve ter ouvido em algum lugar falando que as receitas sem glúten e sem leite são mais úmidas, precisam ser mais cremosas. E por que isso precisa acontecer? Porque as nossas farinhas sem glúten, elas absorvem mais a umidade da massa, tá? Mas eu tenho medo de muitas pessoas quando elas escutam essa parte de massa mais cremosa. Por quê? Porque pode ser que você esteja deixando a sua massa muito cremosa. É cremosa, tá? Ela tem uma consistência, mas não é líquida demais. Principalmente quando você está usando um mix de farinhas branco, que tem poucas fibras. Farinha de arroz branco, polvilho doce, amido de milho. Essas farinhas são pobres em fibras, logo elas não vão absorver muito a umidade da massa. Então, se você pesa a mão no líquido, pode ser que você tenha um bolo que sole. Isso pode acontecer ainda dentro do forno, tá? Mas principalmente quando você retira esse bolo do forno. Por quê? Porque eu tenho falta de estrutura, eu não tenho suporte ali. As minhas farinhas não gelatinizaram corretamente, ou seja, elas não estão firmes o suficiente para suportarem o peso da massa. E aí o bolo acaba colapsando. É extremamente importante. Quando você vai fazer uma receita, minha, você pega lá, né, vai colocando ali os ingredientes, vai adicionando os líquidos. Você vai perceber que eu adiciono os líquidos em partes. E aí eu incorporo a farinha intercalando com os líquidos. Por que isso é importante? Porque nem sempre você vai usar a mesma quantidade de líquidos que eu estou usando na massa. Por que essa diferença? Porque as suas farinhas podem absorver mais ou menos esse líquido. Teve uma receita, uma vez que eu fiz do bolo de laranja, que, né, as farinhas ali eu compro com muita frequência as farinhas, porque eu faço muita receita. Num desses lotes que eu comprei, o bolo de laranja que eu fiz levavam 200 gramas de suco, ou seja, 200 ml de suco de laranja. No dia que eu fiz essa receita. Na segunda, né? Numa outra vez aí que eu fiz essa receita do bolo, eu usei 100 gramas de suco de laranja. Mas por que essa discrepância tão grande na quantidade? Por conta das farinhas. As farinhas que eu usei da última vez que eu fiz absorviam muito menos a umidade da massa. E você só consegue identificar esse erro quando você sabe o que você está fazendo. Por isso é extremamente importante você adicionar os líquidos aos poucos, né? A água, o suco ou o leite, aos poucos na sua receita. Não só de bolo, tá? Pega essa dica para o pão também. Para o pão você também precisa adicionar aos poucos, para você ir sentindo a massa, para você não perder o ponto de hidratação ideal, o ponto certo da sua massa crua. Se ela ficar muito cremosa, ela tende a baixar depois que você retira esse bolo do forno, tá? Tem algumas alunas minhas também que tiveram esse problema no início. O bolo baixava, não tinha jeito, o bolo baixava. Teve uma do bolo de laranja que tem no curso que ela teve que reduzir para 80 gramas de suco, se eu não me engano. Por quê? Porque as farinhas dela absorveram muito menos a umidade. Então, se ela não entendesse isso, ela ia errar várias e várias vezes. Mas aí ela foi reduzindo o suco, né, a quantidade, de acordo com a receita que ela ia fazendo. Ela ia reduzindo, até que ela chegou no ponto ideal. E aí teve um resultado perfeito, só que usando muito menos suco. Então, isso é um conhecimento que você precisa adquirir e não é replicando receita que você vai tê-lo. Você precisa entender o que você está fazendo. Conhecer os ingredientes, conhecer as farinhas principalmente. Quando a gente usa farinhas brancas, elas tendem a absorver menos o líquido. Por isso, a quantidade, a massa, ela precisa ser cremosa, mas não dá para ser cremosa demais, porque a gente vai ter um bolo que sola.
tá? Então, se o seu bolo tá solando aí, tá baixando muito, verifique o ponto dessa massa. Talvez esteja úmida demais, você tenha que reduzir um pouquinho a quantidade de líquido,